Beleza. Gente, esse aqui é o nosso encontro do mês de maio, tá? Eu quero conversar com vocês algumas coisas do coach, algumas coisas de treinamento, e quero conversar também com vocês algumas coisas do simulado e de concursos, previsão, do que a gente vai fazer, como a gente vai trabalhar aí, tá? A primeira coisa que eu queria conversar com vocês foi sobre alguns melhoramentos que houveram na plataforma. Vocês que têm alguns cursos do coaching concurseiros, que têm algumas partes em vídeo, foram feitos alguns melhoramentos nesses vídeos. Algumas pessoas reclamavam da velocidade dos vídeos, e na verdade a equipe constatou que não era porque os vídeos eram muito pesados, mas existe um problema técnico do ping, alguma coisa assim. E aí deu a opção no vídeo agora para que se baixe a qualidade. E além disso, algumas outras opções para acelerar a fala, a velocidade da fala nos vídeos, o que faz com que você possa utilizar em modo acelerado, que não perde tanta qualidade, mas você reduz o tempo para poder assistir determinados vídeos aí. Beleza? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês aí, algumas coisas sobre treinamento, que é para algumas pessoas aí, o nosso objetivo, a nossa metodologia para a aprovação, ela se baseia no aprendizado de duas pernas. Em que o aprendizado tem duas pernas, a respiração, a aplicação, tá? E a revisão. Você tem que revisar o conteúdo e aplicar o conteúdo. É exatamente como respirar. Você inspira conhecimento e expira aplicação, tá? Então, o nosso objetivo no treinamento é que você tenha os seus resumos, os seus grifos definitivos, através das nossas técnicas, e aí, é chegar efetivamente na fase 3. Todos vocês que estão na fase 3, vocês já perceberam o quão prazeroso é estar em fase 3, e o quanto você percebe que você efetivamente está aprendendo, você está resolvendo muito mais questões, você está evoluindo. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, não adianta a gente acelerar, atropelar de maneira desordenada, fase 1 ou fase 2, porque você acaba não produzindo os grifos, você acaba não produzindo os resumos, e de nada serve você efetivamente chegar numa fase avançada sem ter nenhum material, sem conseguir atingir o propósito do aprendizado. Beleza? Gente, queria falar especificamente sobre o simulado que nós fizemos do Rio Grande do Sul, tá? Esse é o grande motivo do nosso encontro. Nosso encontro, a ideia principal nossa é trabalhar a questão do Rio Grande do Sul, o simulado, e trabalhar algumas perspectivas de concursos que estão vindo aí. Esse simulado nosso, diferente do nacional, no nacional ele teve 30 e tantos % de questões inéditas, questões que nunca foram formuladas, questões que o grupo bolou, tal, para a gente colocar no meio da prova. Então, a prova naturalmente tinha um grau de dificuldade um pouco maior, porque são questões inéditas, mas não significa que são questões fáceis. São questões que vieram com um grau de elaboração muito elevado também. Tanto que muita gente sentiu dificuldade na primeira prova, muito maior do que na segunda. E isso se dá por dois motivos. Uma, por o ineditismo, tá? Questões totalmente novas. E a segunda é porque vocês estavam cruz, começando o treinamento para o SESP. Esse nosso segundo simulado foi um simulado interno nosso. Só os nossos coaches fizeram esse simulado. Tá? E aí, natural a evolução de vocês. Para cada um de vocês que fizeram o simulado, para alguns eu já mandei áudios, fazendo feedback, eu vou fazer feedback pontual para cada um, tá? Por meio de áudio, porque não dá para fazer nessa apresentação aqui. Então, eu não consegui fazer de todos ainda, mas eu acredito que até amanhã eu já esgotei todos os feedbacks, que são toques, ou algum feedback da semana, e mais um toque sobre o simulado em si. Perfeito? Então, voltando aqui, a maioria de vocês que já está fazendo muitas questões do SESP, já entendeu como o SESP pensa.
e já vem melhorando a matéria, já vem melhorando o percentual de acerto. É uma coisa doida isso. Que, na verdade, eu ia explicar para vocês anteriormente, mas que talvez vocês não tivessem essa visão que hoje vocês vão ter clara do que eu estou dizendo. Nós estávamos treinando praticamente outras bancas que não eram o CESP. Nós estávamos num patamar, num ponto de acerto muito estável aí. Quando a gente mudou de banca e a gente saiu da ESAF, ou saiu de uma banca específica para o seu concurso e foi para o CESP, é como se a gente mudasse a faixa, mudasse de patamar. E aí muitos de vocês ficaram preocupados. Por quê? Antes de melhorar, por incrível que pareça, piora. Antes de melhorar o percentual de acerto, você tende a piorar. É natural isso. Não é porque você desconhece o assunto. É porque você não sabe a forma como é perguntado. A forma é diferente. Então, saiba disso. Sempre vai acontecer isso. Quando a gente virar de uma banca para outra, antes de melhorar, de chegar àquele percentual de acerto ideal, aquele percentual de acerto bacana, a gente vai dar essa oscilação. Isso é natural. É doido que conforme você vai melhorando em português, às vezes você está melhorando em constitucional, por exemplo. Mas uma matéria não tem relação com a outra, não, cara. Mas a forma de perguntar, a cabeça é praticamente a mesma. A ideia é a mesma. E você começa a entender uma matéria e passa a entender as outras. Da forma, da linearidade, da forma de perguntar. Beleza? Vamos lá aqui. Eu vi que muitos de vocês, nessa prova específica, tiveram uma oscilação para baixo, uma oscilação a menor, em matérias em que vocês foram melhores na primeira prova. Então, por exemplo, às vezes você foi melhor na P1 em português e foi mal nessa aqui. Você foi melhor em exatas na P1 e foi mal nessa aqui. Eu percebi isso, muitos de vocês, porque ficaram preocupados demais, muitas vezes, com as matérias em que você foi pior na primeira prova e naquela que você tinha o domínio, em que você tem o maior conhecimento, você deixou ela passar de uma maneira um pouco displicente. Deixar dessa maneira. Com aquela ideia de que isso eu já sei, isso é tranquilo. E às vezes você passa pela matéria e deixa ela de lado, não dando a necessária atenção a ela. Alguns de vocês cometeram esse erro. Outros de vocês, principalmente na P1, cometeram o erro da distribuição do tempo. Essa prova, o tempo que eu percebi médio de vocês aí que fizeram, na verdade, dos 82 que fizeram essa prova, para a P1, foi de 4 horas e 45 aproximadamente. Foi uma prova que praticamente todo mundo conseguiu terminar a prova, mas muito próximo do limite. Percebe? 15 minutos para o limite da prova. Alguns de vocês menos, outros de vocês mais. Algumas pessoas fizeram essa prova em 4 horas e 10. Ou seja, 35 minutos abaixo da média. O que isso vem dizer? Essas pessoas que são pontuais também tiveram notas menores em algumas matérias. A pergunta é, será que não fizeram a prova com pressa, com a ideia de terminar o quanto antes, com a ideia de que eu já sei esse assunto? Lembre-se, num concurso, numa prova, fazer com velocidade não é fazer com pressa. Fazer com velocidade é concluir aquela questão no tempo em que a gente normalmente gasta, 3 minutos, que é um tempo adequado para se fazer uma prova. Você não deve ficar revisitando questões que você já assinalou, isso eu já falei várias vezes, porque isso é refazer trabalho, é perder tempo e normalmente resulta em erro. Porque o teu cérebro já está treinado naquelas questões. Quando você volta, você traz consigo
a dúvida, que é como se fosse um duende, um anão, sei lá, um ser imaginário que fica no seu ouvido buzinando. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Olha, não é bem assim, hein? Eu acho que você leu de outra maneira. Cara, esse ser, essa dúvida, esse urubu que fica aí na sua cabeça, ele tem que ser calado na hora da prova. E ele tem que ser calado desde o momento que você senta para fazer a prova. Que você senta para fazer o seu simulado ou o seu concurso. Quando ele vier falar para você assim, será que você estudou o suficiente? Será que você sabe o conteúdo? E será que você vai cair só as questões que você não conhece, hein? Vai sair só aquilo que é complicado, hein? Cale essa voz dentro da sua mente. Cale essa voz. Quando ela vier na sua mente, quando você estiver fazendo a questão de será que é isso mesmo, hein? Ih, você não está lembrando de alguma coisa. Diga para você mesmo, eu sou aprovado, eu passei, eu sei o que eu estou fazendo. Sei lá, crie para você a sua palavra de afirmação. Porque ela é importante para a sua mente. É reprogramar a sua mente. O simulado, ele é muito importante porque ele vai trazendo para a gente situações que poderão ocorrer nas provas. E isso eu falo para vocês de cadeira. Eu já fiz provas em que eu estava indo muito bem, e aí, com matérias, às vezes, que eu tinha eu tenho uma facilidade, e eu estava avançando lá, e aí veio esse urubu na minha cabeça. Cara, volta lá, hein? Eu acho que você perdeu alguma coisa, hein? E aí, questões prontas para mim, eu me ferrava. Ou, às vezes, antes de começar a prova, será que eu vou lembrar daquela fórmula? Será que eu vou lembrar daquela alíquota? Será que toda aquela pressão, aquela desgraça, 2 minutos antes de receber a prova? Quando eu já estava com o cartão de resposta, preenchendo ele, antes da prova chegar. Aprenda a calar isso dentro da sua mente. Compreende? Isso é importante. Isso é importante para aquilo que eu já falei para vocês lá no passado. O que ajuda a gente nesse momento de prova é a pressão 12/8. É a tranquilidade. Cara, tudo isso que a gente está fazendo, todas essas horas de estudo, toda essa bunda na cadeira, exercícios, é para um momento específico. É para a hora que a gente está fazendo a nossa prova. Esse é o nosso momento. A prova é o nosso momento. É nesse momento que você vai empregar todo o conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo. Quando eu digo que é para você se divertir, mas também é para você colocar todo o teu potencial ali. Não é o momento de você se duvidar. Não é o momento de você tremer. É mais um simulado. É mais uma batelada de exercícios. Essa é a ideia. É essa a ideia que você tem que trazer para você, para ficar tranquilo, para que tudo venha rapidamente. Não é relaxado ao ponto de ser desatento. É relaxado ao ponto de não ser angustiado, aflito, preocupado demais, ao ponto de não conseguir ler aquilo que acabou de entender, aliás, aquilo que acabou de ler. Perfeito? Isso eu percebi em vocês, no geral, nessa P2. Matérias que estavam ruins e melhoraram substancialmente, mas matérias em que normalmente vocês destroem, tem um bom percentual de acerto, um patamar abaixo, um degrau abaixo. Não é uma matéria que te aprova, é o conjunto delas. Perfeito? Legal aí? Gente, pensando na nossa prova, o objetivo nosso aqui dentro do Coach Concurseiros é a gente manter nosso percentual de aprovação aí. A gente, praticamente um ano aí, vem mantendo aí 20% aí das vagas possíveis. Então, a nossa ideia é jogar pelo menos 10 aprovados dentro das 50 vagas, que são as vagas inicialmente que serão ofertadas no Rio Grande do Sul. Perfeito?
para isso, o que eu projeto, o que eu desejo, que vocês no simulado de vocês, em que a gente tenha um percentual de acerto de 80%. 80% é um percentual de acerto que eu acredito e muito na nossa aprovação. Por quê? Além dos nossos simulados serem complexos, ter um grau de complexidade, de dificuldade elevado, os mais preparados estão aqui. Ah, mas vai ter aprovado de fora. Sim, tanto que eu considero que 40 pessoas não estão no coaching 1%. Tá? Aí você pode falar, mas calma aí, Altair. Lá na CAGE, que foi o concurso que vocês prepararam e tiveram os primeiros colocados, o percentual de acerto do primeiro foi 86%. E do último não ficou tão abaixo assim. Se você projetar até os 50%, dá 80% aí, vai, quase 80%. Mas lembre-se que a prova da CAGE foi totalmente diferente dessa. Por quê? Por dois simples aspectos. Primeiro, o concurso do ICMS do Rio Grande do Sul exige muito mais conteúdo, volume de matérias, do que o que a CAGE exigiu. Primeiro ponto. E segundo ponto, o da CAGE foram 2 provas. Nesse segundo simulado, foi a segunda vez que a maioria de vocês fez 3 provas no final de semana. E, meu velho, 3 provas no final de semana não é para qualquer um. É prova de resistência. Não é só você ser bom ou conhecer a matéria. Você tem que manter a concentração quando você está muito cansado. Você tem que ter um padrão de concentração, de acerto, quando você está muito cansado. E aquilo que eu falo também, a pior noite do concurso é a madrugada de sábado para domingo. Que você vem de uma prova de 100 questões em que você fica ali martelando os seus erros ou as coisas que você deveria ter feito para o dia seguinte. A gente ainda vai ter outros simulados, com certeza. Mas esses pequenos erros, essas pequenas sabotagens, a gente tem que ir eliminando para que a gente chegue inteiro para a prova. Quem está lá fora não está se preparando para isso. Não está estudando com materiais indicados muitas vezes e não está fazendo simulados efetivamente nesse nível, com essa envergadura e seguindo o cronograma exato da prova. Tudo isso pega demais. E num concurso de ICMS, 2, 3 questões fazem diferença. E muitas vezes, 2, 3 questões, elas saem por desatenção, não é nem por desconhecimento. Perfeito? Então, vocês têm que manter essa pegada, porque eu quero que nos próximos simulados, eu quero os meus coaches, todos, entre os top 10. O meu objetivo é jogar vocês entre os top 10. Compreendem o que eu quero dizer? É isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês olhem para aqueles nomes que estão ali, que estão acima de vocês, e é uma competição sadia isso. E você fala o seguinte, ó, cara, eu fiquei atrás desse cara 2, 3, eu não admito. Na próxima, eu quero estar lá em cima. Na próxima, eu quero estar lá no topo. Tá entendendo? É isso que eu quero de vocês. Esse olhar de vencedor, essa pegada, essa garra. Isso é fundamental. É buscar resultado dia após dia. Beleza? Gente, comparando os 2 simulados aí, e pensando nos nossos top 10, tá? Eu não peguei do geral, peguei só dos 10 primeiros, porque é onde que eu quero que vocês cheguem, tá? A prova de português não teve grande oscilação. Prova de português é isso que vocês estão vendo aí. Será uma prova cansativa, exaustiva, com textos longos, alguns deles de entendimento complexo, com termos diferentes, tá? E tendo aí de 2 a 3 questões por texto longo. Graças a Deus, o CESP não coloca uma questão por texto, porque senão isso iria arruinar a nossa prova. Sendo 2 ou 3, bacana aí. Beleza?
Tranquilo aí. Raciocínio lógico também. Não houve uma grande variação do percentual de acerto da P1 para P2. Eu percebi uma evolução nessa segunda prova, natural, porque essa prova tem algumas questões um pouco mais fáceis, uma parte de percentual, de porcentagens e tal, que era um pouco mais tranquilo, para quem viu, estava bem mais tranquilo, mas não houve grande variação. Tá? Direitos, permaneceu o mesmo percentual para os dois, para a primeira prova e para a segunda, porque civil é uma carga enorme de assunto, muitos de vocês não alcançaram o conteúdo de civil, certo? A parte de penal é a mais tranquila, e quem já tinha uma bagagem continua trazendo, ou quem não tinha já evoluiu um tanto, e empresarial, concentrando naqueles aspectos que eu falei primeiro, e depois evoluindo para o restante, é natural ganhar pontos. Na nossa prova, o que a gente tem que estar afiado? Para empresarial e penal, para edital. Porque são as matérias mais fáceis de se ganhar pontos. Perfeito? Civil vai ser uma análise muito pontual, vai ser um pareto pós-edital. A gente está continuando estudando, mas quando sair o edital, eu vou dizer para vocês, o CESP cobra esses e esses assuntos com maior intensidade, vamos focar neles para a gente garantir os nossos pontos aí. Mesmo porque a gente não sabe qual será o quantitativo dessas matérias. Ok? Tributário. Houve uma melhora geral em relação à P1, porque também a primeira prova de tributário tinha muitas pegadinhas, muitas questões de jurisprudência, muitas questões novas, que trouxe um grau de dificuldade. Vocês estão evoluindo, ok? E necessariamente houve uma maior quantidade de acertos. Para muitos de vocês que fizeram a primeira prova, não tinham o hábito de fazer questões CESP, então isso acabou derrubando a nota de vocês também. Constitucional administrativo manteve a média, sem grandes novidades. Contabilidade teve uma evolução, tá? Lembrando que em contabilidade existem duas matérias que são de graça, tá? Análise de demonstrações é tranquilo, é para ganhar ponto mesmo. Custos é para ganhar ponto, e se vier complexo, vai vir para arrasar todo mundo. Então, são matérias que, naturalmente, conhecendo a matéria, vocês vão ganhar pontos com elas. A parte de geral e avançada, essa é o que pode vir com certas pegadinhas, mas entendendo como o CESP funciona, é natural todo mundo jogar para cima contabilidade. Legislação tributária, uma melhora geral, natural, porque está todo mundo estudando agora com mais afinco, natural, e auditoria, em que eu fiquei positivamente feliz com vocês aí. Por quê? Na primeira prova veio muita literalidade, muitas questões diferentes do que vocês faziam, e o pessoal estava voando lá em cima em auditoria, fez a prova e quebrou a cara. Nessa aqui não. Já trouxe de volta a auditoria, fazendo uma boa pontuação aí. Para muitos, eu já passei aquelas matérias, alguns NBCs, e eu estou passando outros também, para que a gente possa completar o nosso estudo de auditoria. E eu tenho certeza que isso traz resultado. Perfeito? É importante, principalmente porque o CESP vai perguntar literalidade. Quando sair o edital, a gente vai ter que fazer leituras, vamos ter que trabalhar muito na literalidade de ICMS também. Por quê? O CESP vai cobrar textos, vai cobrar a letra da lei. Eu tenho convicção disso. O CESP não é uma banca que tem um grande repertório de ICMS, tá? De questões de ICMS. Ela não tem tradição em ICMS. Então, ela vai acabar recorrendo ao texto mesmo, com poucos casos práticos e questões muito complexas. Naturalmente, a gente vai ter que destruir ali, porque não tem um grau de complexidade elevado. Então, é lá em cima que eu quero vocês. Beleza? Sobre o simulado, é isso que eu queria falar com vocês. Sobre os concursos que nós temos de ICMS. Muitos me perguntaram
Altair, como é que estão as coisas? Como é que as coisas estão aí? Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês aí, existem muitas coisas que apareceram nessas semanas aí, nesse último mês, informações, tá? Nós já tínhamos Bahia, ok? DF, Goiás e Rio Grande do Sul, que eram as 4 que a gente já tinha as informações aí, beleza? Que eram aquelas 4, as autorizadas, as que estavam caminhando, 3 delas têm comissão, beleza? O que apareceu de novidade para a gente aí? Apareceu Sergipe, ok? Existe um forte rumor de Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. A gente está falando de 9 concursos de ICMS. Cara, se a gente tiver um edital a cada 2 meses, a gente tem 18 meses de concurso para frente. É muita coisa. É concurso de ICMS que não acaba mais. Essa é a pegada. É dar uma focada e trabalhar em cima, porque a gente está falando de mais de 200 vagas de concursos para acontecer em 1 ano e meio, praticamente. Ok? Então, é importante que a gente tenha esse gás e esse pique de vencedor e manter esse pique da remada. Altair, a gente vai pensar em todos esses 9 agora? Não. Não vamos pensar, porque isso seria insano. O que eu quero falar com vocês, que é o que eu queria deixar bem claro aqui para todo mundo, para todos os meus coaches que estão focados para o CMS. Primeira coisa, não haverá Copa do Mundo. Não para a gente. O meu objetivo é que vocês, em agosto, perguntem para alguém quem é que ganhou a Copa do Mundo. Que vocês não vejam nada, não sabem o que está acontecendo. É cara no livro buscando aprovação. Essa a ideia. E quando alguém fala assim, pô, você não sabe quem ganhou a Copa de 2018? Você vai falar assim, não, eu estava me preparando para ganhar 22 mil por mês. É isso que eu quero que vocês falem para todo mundo que perguntar isso para vocês. Tá entendendo? Eu quero que coach meu use como brincadeira, piada interna, que não sabe quem é o campeão da Copa desse ano. Por que eu estou dizendo isso para vocês? A Copa começa dia 15 de junho. Perfeito? Eu acredito muito, muito em publicação do edital de Goiás lá próximo do dia 15 de junho. E além disso, se a gente for pensar, seguir o cronograma do Rio Grande do Sul, em que a prova tem mais ou menos 3 meses e pouco, entre o edital e a prova, quase 4, para a gente pensar em prova, como está surgindo uma boataria na internet, de outras pessoas que são professores também, de cursinho, que trabalham no Rio Grande do Sul, eu ouvi de várias fontes vendendo a ideia de prova do Rio Grande do Sul em outubro. Para a prova acontecer em outubro, amigo, é porque o edital tem que sair em junho. Então, existe uma forte chance da gente, nesse mês de junho, a gente ter 2 editais bons na praça. 2 editais bons na praça. Sendo que, seguindo o cronograma de Goiás, nós teremos uma prova em setembro, que é a prova de Goiás, e em outubro, a prova do Rio Grande do Sul. Tá? Só para vocês entenderem aqui, para a gente poder entender aqui como é que está Goiás. Tá? Vocês estão focados para o Rio Grande do Sul, por quê? A gente sabe do Rio Grande do Sul desde o início, inicialmente seriam 100, mas agora autorizaram 50, e existe aquela chance de chamar os excedentes, que são mais uns 25 aí. Então, a gente vamos correr atrás daquilo que tem muita vaga, que é o natural. O que eu ouvi de informação de Goiás, um pássaro me contou aí, que Goiás nós teremos 30 vagas, mais 30 cadastros de reserva. Tá? Na boa, meu amigo, não dá
para a gente desperdiçar a prova de Goiás. Eu acho que quem for fazer Rio Grande do Sul, dá para fazer Goiás. A não ser que, Altair, o meu objetivo é só o Rio Grande do Sul, eu quero o Rio Grande do Sul, eu já comento depois os outros, Charles. Eu já comento, meu objetivo é só o Rio Grande do Sul, tal, é isso que eu quero, e ponto final. Por que eu estou falando de Goiás para vocês? Goiás, o que cai diferente do Rio Grande do Sul? Cai finanças públicas, orçamento público, história de Goiás e tecnologia da informação. Beleza? 4 matérias a mais. 4 matérias a mais, não. 4 matérias diferentes da do Rio Grande do Sul. Essas 4 matérias, em que, na verdade, finanças e orçamento tá na mesma, tá? Elas caem na P1 de Goiás. Então, só para vocês poderem entender. A P1 de Goiás, ela vai ter, um minuto só uma continha minha aqui, 11 matérias, 11 disciplinas na P1 de Goiás. O contrato diz, aquele projeto inicial do ICMS de Goiás, falava que seria 60 questões no mínimo na P1 e 60 na P2. Só que a P2 é peso 2. 60 na P1. 60 na P1, dividindo, se for de forma igualitária, seriam 6 questões por matéria. Só que ali tem constitucional, administrativo, português, civil e empresarial. Ou seja, meu amigo, essas matérias secundárias, elas vão ter 3 ou 4 questões. História de Goiás vai cair uma questão ou 2 na prova. Percebe? Então, aquilo que é diferente de Goiás é lixo. Mas eu voltei. O edital fala em mínimo de prova. Beleza. Qual seria o máximo? Igual a prova de São Paulo, 100 questões na prova, é bem possível. Já que a banca de Goiás, a banca escolhida foi a FCC. Se tiver 100 questões na P1, fica melhor ainda para a gente. Porque a prova passa de uma prova convencional para uma prova estratégica. Porque aí você tem mínimo por prova, e não é todo mundo, amigo, que vai fazer 50% vai fazer 100 questões em 5 horas. 100 questões em 5 horas significa que 20 questões você não vai ler. Porque não dá tempo. Sendo sincero, com base no ICMS de São Paulo. Você vai fazer a prova da SCC com 100 questões, você já sabe que 20 questões serão chutadas. Melhor ainda. Se você está chutando 20, se você está chutando TI e está chutando história de Goiás, tranquilo, melhor para mim ainda. Qualquer cenário diferente das 60 questões só nos favorece. Compreende? Então, a gente está indo para... A prova de Goiás é uma prova que eu acho assim, tendo um capital, tendo a possibilidade de ir, amigo, vá fazer essa prova. Sempre, meu objetivo master é o Rio Grande do Sul. Legal, mas dá para a gente fazer essa prova tranquilamente. A P2 de Goiás, que é peso 2, ela é o quê? Contabilidade geral, avançada, auditoria, legislação, ICMS e tributário. Mas, Altair, eu vou ler tributário de Goiás inteiro e eu tenho o Rio Grande do Sul. Cara, a gente vai tocar Rio Grande do Sul com Goiás junto. Quando a gente fechar um mês só para estudar Rio Grande do Sul, aí, meu velho, a gente aumenta o foco em tributário, em legislação. É muito real, é muito possível. Perfeito? É uma opção que eu estou dando para vocês. Na prática, na boa, cara, se você está só para o Rio Grande do Sul, meu foco é o Rio Grande do Sul, e você for fazer a prova de Goiás, sem estudar nada, você tem uma absurda chance de passar. Você passa em Goiás. Porque você está estudando com afinco, tudo aquilo que você está estudando ali
cai para lá. O que não cai é lixo. Olha, o que é diferente demais, amigo? Lá vai ser FCC. Vai ser, provavelmente, a prova de CMS mais elaborada. A gente vai focar em alguns pontos específicos da legislação dos caras, aquilo que vier expresso no edital. Uma semana antes, você mergulha na legislação dos caras, faz a revisão do geral, parte para a prova. Você garante a vaga. Sem estresse, focado para o Rio Grande do Sul. Perfeito? O que eu quero dizer para vocês, esse é o momento. Não dá para a gente baixar mais a guarda. E como eu falei para vocês, provavelmente a gente vai ter Goiás aí, e talvez na mesma semana ou no mesmo mês, está estourando o Rio Grande do Sul. Sinceramente, se a guarda da conversa que eu vi é de prova em agosto, para o ICMS Rio Grande do Sul, o edital tem que estar na praça em junho. Tem que estar na praça em junho. Porque lá no Rio Grande do Sul, eles têm uma legislação deles, prevê que o tempo é de 2 meses de inscrição, além do APO deles lá. Então, por isso que fica tão longo assim. Não dá para ficar dessa maneira. Beleza, gente? Isso é uma coisa importante que eu queria falar para vocês aí, que nós temos essa grande possibilidade. Goiás, 19 conto, tá? Não é nada desprezível, não. Sendo bem sincero com vocês agora, todos os meus coaches aqui. A gente tem que ter em mente agora, principalmente com esse ciclo de ICMS, primeiro que qualquer concurso para fiscal, amigo, ninguém está passando fome. Estou sendo sincero com vocês aí. Ninguém passa fome estando no ICMS, tá? O fisco que menos paga aí é São Paulo e Espírito Santo. O restante está tudo próximo do teto constitucional aí. E, mesmo assim, não tem ninguém aí pedindo moedinha na rua, no semáforo. E eu nunca vi um fiscal jogando bolinha no semáforo. Então, isso indica que a vida não está tão ruim assim para a galera. Beleza? Não está no topo, não está no topo, eu sei. Mas de fome você não está morrendo, irmão. Então, nesse momento, muito mais do que escolher, eu quero escolher o salário, cara, a gente tem um anúncio de 9. Se aparecer mais coisas, a gente vai entrar num ciclo de CMS brutal. É conhecimento acumulado. Agora, meu amigo, se o nosso objetivo é ser fiscal, é aprovação, é só escolher a sua região. Eu sou do norte, eu quero ficar no norte. Beleza. Faz os concursos de CMS aqui para baixo, para ganhando ritmo. Goiás dá para vir, não é nada absurdo, e vai embora. Não, meu negócio é ficar no Nordeste, a minha região. Legal, você vai ter inúmeros estados lá. Sul, Sudeste, está vindo. A pegada agora é manter esse ritmo. E não vai dar para ficar escolhendo. A gente tem aquele predileto. Mas, bicho, mesmo agora, no nível que vocês estão aí, vamos supor que antes de sair esses dois, Goiás e Rio Grande do Sul, saia Mato Grosso do Sul. Bora fazer. Bora fazer. Não tem, mas eu não tenho pretensão. É aquilo que eu falo para vocês. Vamos arrumar primeiro o problema, depois a gente arruma a solução. Passa primeiro, e aí depois você fala que você não quer ficar. Beleza? Eu conheço, como já disse para vocês, eu conheço fiscal que é do Mato Grosso, que mora em São Paulo, eu conheço fiscal do Pará, que mora no Rio. Então, existe toda uma estrutura, uma dinâmica. E, depois que você entra, meu amigo, aí você se ajeita, você vê o que você vai fazer. Beleza? Com relação aos outros concursos, Charles, nós temos aqui algumas ideias de outros dois, que é aqueles dois que estão aí em foco. Tanto o DF quanto o Bahia. Tá? O DF é o que está mais claro, mas é o que eu não aposto tanto. O DF, ele, se cumpriu os ritos do que está no que foi publicado, ele teria que estar com o edital na praça em outubro. Tá? O da Bahia, ele não tem esse cronograma publicado. Tá? Ele não tem esse cronograma
Então, não tem como eu cravar que ele está em ritmo mais lento. Está. Dos 4, está. Os outros 5, eles estão caminhando lentamente. Mas, nesse momento, sinceramente, para os meus coaches, o que eu mais quero é que esses outros 5 demorem. A gente tem 2 excelentes acontecendo. Se acontecer aquilo que eu estou prevendo de vagas, só esses 2 têm 110 vagas. 30 mais 30 de Goiás, mais 50 do Rio Grande do Sul. Vai. Você tem 110 aí. Eu não quero, não é o melhor dos mundos para a gente ter concursos se encavalando. Na verdade, o ideal seria Goiás agora em junho, e pelo menos 30 dias depois seria Rio Grande do Sul. Para a gente ter pelo menos mais de 30 dias entre uma prova e outra, para poder corrigir, para poder polir, para poder ver alguma coisa específica para aquele estado. Beleza? Isso é o ideal. Eu não quero, efetivamente, que tenha concursos um cavalando com o outro. Isso não é bom. Assim como também não é bom que não tenha concurso nenhum acontecendo. O Marco perguntou aqui, em relação à TI. Vejo que tem muita gente se queixando da dificuldade de disciplina, que é densa e complexa, pelo que eu entendi. Qual é a possibilidade dessa matéria vir sendo cobrada, uma vez querendo estudar apenas pós-digital? Mas, vamos lá. TI realmente é um calo no sapato. Não tô... Se você for pegar TI e se for cair banco de dados, só banco de dados é um inferno na Terra. É um inferno. Tanto que se você pegar profissionais de TI, você vai ver que tem um mínimo que trabalha efetivamente com banco de dados. Se você for trabalhar com data mining, é mais louco ainda. São coisas complicadíssimas. Arranjos de rede, outras coisas do tipo. Tudo isso é muito complicado, realmente, em TI. Tá? No Rio Grande do Sul, nós não acreditamos que virá TI. Se vier TI, a minha aposta é que venha para um cargo de TI. E aí, não é para a gente. Porque aí vem muito mais pesado, vem muito mais denso e vem uma quantidade mínima de vagas. Se vier. Se vier TI para a sua prova pós-digital, vai ser ruim para você e para todo mundo. E a gente vai fazer a eleição daquilo que a gente vai estudar em TI. Está entendendo? Vamos fazer realmente um pareto ali para a gente fazer o mínimo em TI. Por quê? Se o cara é um monstro de TI, tenha certeza que o cara é um bosta em ICMS. Não tô sacanagem. Se o cara falar, eu destruo TI, beleza, você é um bosta em ICMS. Porque não dá. É muito extenso. Efetivamente extenso. Goiás vai cobrar TI. Vai. 6 questões, se for 60? Ah, não, a prova vai ser de 100 questões, vai ter 10 de TI. Legal. Bom para quem vai fazer essas 10 maldiças aí. Porque vai se desgastar e vai deixar um monte de questão de graça para trás. Porque TI tem 2 realidades. Eu já vi questões fáceis de TI? Já vi. Já vi. São as mínimas. Normalmente, TI tem 2 tipos de questões. As chatas e as desgraçadas. Em que envolve muitos conhecimentos, uma chatice, uma miséria. Para a gente botar a cara para esse tipo de matéria, é a mesma coisa. Cara, é mais chato do que enfiar a cara em microeconomia. Em que você se dedica, pode ganhar uma questão tão pelo e ovo em que você não vai acertar. Só que vai ser ruim para você e para a massa. Perfeito? No simulado, caiu literalidade da RS, que eu não estudei. Ricardo, isso é uma coisa também pós-edital. Cai. No Rio Grande do Sul, eles são chatos. E normalmente cai mesmo. Por que eu não estou direcionando para estudar hoje a Constituição do Rio Grande do Sul? Porque muitas coisas, se cair, são idênticas, já que ela tem que reproduzir um texto constitucional, e vocês já estão rodando Constituição há muito tempo, e aquilo que ela botar expresso, tanto nas questões, nos assuntos de constitucional, quanto o que ela botar realmente expresso ali, isso a gente vai ter que ler, da própria Constituição deles. Isso vai ser um trabalho. Por que eu não coloquei? Cara,
porque só serve para eles. A gente gastar uma energia para uma coisa que só serve para eles, não dá. Beleza? Ó, hoje, novamente, só para animar o coração de vocês aí, novamente eu vi um comentário que será admitido engenheiro no Rio Grande do Sul, tá? Beleza? Novamente eu vi esse comentário, porque o decreto que regulou o último concurso, ele não foi revogado. E a comissão toda tem que estar trabalhando com base na legalidade, respeitando esse decreto. Se o cara alterar o decreto hoje, provavelmente ele vai anular o trabalho da comissão. E se ele está pensando em concurso em outubro, como está sendo ventado no mercado, é porque está seguindo o rito convencional do último concurso, que admitiu os engenheiros. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tá. O Marco perguntou aqui se é para estudar os regulamentos de CMS, IPVA e TCMD. Marco, nós vamos estudar sim. Tá? Nós temos que estudar esses regulamentos sim. Eles vão cair. O de ICMS, o de IPVA e TCMD são os mais tranquilos. São os mais tranquilos. Porque são legislações pequenas, tá? Então, são os mais tranquilos aí. ICMS é a mais complexa mesmo. Aquilo que eu passei para vocês, lá naquele PDF, em que a gente começava pela lei, primeiro a gente pegou a lei e vem descendo, porque o decreto, ele operacionaliza o que está na legislação. A gente vai descendo até chegar neles. Beleza? Não dá enfiar a cara direto no decreto também, que é só deles, não é o momento. Perfeito? Mais alguma dúvida, gente? Pessoal, eu espero fazer um encontro com vocês aí logo após o início da Copa, para que a gente esteja falando do ICMS de Goiás ou falando do ICMS do Rio Grande do Sul. Tá? Eu espero que não seja jogo no Brasil, porque senão eu estarei bêbado. Também eu espero, porque eu efetivamente não estou estudando para concurso, o que não é mais minha realidade. Beleza, gente? Galera, Ricardo, próximo simulado. Bem pensado, obrigado. Próximo simulado. Nós temos a ideia de programar os simulados a partir do mês de junho, programar mais uma rodada de simulados. Nós estamos segurando, porque como está com essa conversa muito intensa, e nós acreditamos no edital, a nossa ideia é fazer um próximo simulado pós-edital. Se, evidentemente, não acontecer em junho, tá, a gente deve estar jogando o próximo simulado lá para meados de julho aí. Acontecendo ou não, provavelmente em julho deve ter aí. É esse mês todo, essas 4 semanas, para a gente poder meter a cara e avançar nas matérias. Mesmo porque também o simulado do Rio Grande do Sul é um simulado que impacta diretamente o final de semana nosso, praticamente uma semana ou 4 dias de revisão, alguns dias de revisão, e um dia pós-prova também, está todo mundo com a moral baixa. Então é um simulado que tira da gente a opção de uma semana de estudos. Não dá para a gente aplicar esse simulado com grande frequência, porque ele acaba impactando demais os nossos estudos aí. Beleza, gente? Gente, alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa que quer perguntar? Estou à disposição. Tranquilo? Meu povo, o que eu tinha para dizer para vocês era isso hoje. Vamos continuar focado, vamos continuar estudando, que a nossa vaga está amadurecendo, está chegando. O nosso concurso, o nosso nome no diário oficial está prestes a acontecer. Eu tenho convicção disso. No próximo simulado, eu quero vocês lá no topo, eu quero vocês entre os top 10. Eu quero ler todos, para cada nome que está ali, eu quero ler Altair do lado. É isso que eu quero de vocês aí. Beleza? Tranquilo, minha gente? Um grande abraço, uma boa noite para vocês.